Que essa noite, quem recebe essa palavra, eu também recebo e tomo posse em nome de Jesus. Vamos orar pela palavra. Deus, obrigado pela tua unção, pela tua graça. Como o Senhor ministrou pela manhã, traga uma porção dobrada agora à noite. Fala em cada coração, ministra, que eu diminua, o Senhor cresça e apareça, que só o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado nessa casa, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Vamos para o tema da palavra de hoje. O tema é esse, eu acho que um dos temas mais fortes que eu já ministrei aqui na igreja. E o tema é esse: cuidado com as suas palavras. Diga assim: cuidado com as suas palavras. Eu queria, queridos, você entendesse que a Bíblia diz que o povo padece por falta do quê? Por quê? Jejum? Oração? Não. Por causa de conhecimento. E se tem uma igreja onde nós temos procurado ensinar a palavra, trazer revelação aqui, nós pulamos, cantamos, saltamos, luzes, alegre, uma igreja bem alegre, bem avivada, mas tem palavra, mas tem ensinamento, tem profundidade. É por isso que tem pessoas que não aguentam, vai embora. Quando chega, acha que é só oba-oba, que é só brincadeira, é só alegria, é só luz. Aqui é livre, livre para adorar, livre para buscar. Mas aqui nós temos a profundidade da palavra, e eu quero te aprofundar hoje na palavra, para que você possa não ter só uma semana, um mês, um ano, mas que você tenha a toda a sua vida, enquanto você respirar, abençoado, abençoada, quem recebe essa palavra. Eu também recebi em nome de Jesus. Eu estava na academia esses dias treinando, aí uma pessoa muito preciosa veio brincar conosco, brincando, e ela liberou uma palavra sobre a minha vida, falou algo lá brincando, só que na mesma hora brincando, eu liberei outra palavra quebrando a palavra que ela liberou na minha vida. Então hoje eu quero ensinar você sobre esse tema: cuidado com as suas palavras, porque haverá situações que vai fazer com que você libere palavras sobre a sua vida, ou que você confesse coisas que falaram a teu respeito e você não pode aceitar. Eu aprendi algo muito forte, queridos, que eu posso parecer pequeno aos olhos humanos, mas eu decidi sonhar grande. Você pode parecer pequeno a sua família, seus amigos, onde for, você pode parecer pequeno aos olhos deles, mas faça como seu apóstolo aqui, como a família apostólica, decida sonhar grande. Então, queridos, vamos lá. Eu queria que você agora fosse boca de Deus para essa pessoa do seu lado. Eu queria que você olhasse para ele, para ela, aponta o dedinho para ele, para ela, fala assim: ó, vaso. Isso, fala, aponta o dedo para ele, para ela, não olha para mim não, aponta para ele, olha, só se não tiver ninguém perto de você, mas se tiver, olha para ele, para ela, com todo carinho, todo respeito, aponta o dedinho para ele e fala assim: vaso, olha aqui para mim, presta atenção, hein? Fala, cuidado com as suas palavras, principalmente quando você estiver com muita raiva, muito bravo, com medo, ou até mesmo brincando. Então vigia as suas palavras. Fala, você recebe essa palavra? Quem recebe? Diga: eu recebo. Se você recebe, aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. E agora vamos aprofundar na palavra. Vamos aprofundar, vai ser algo muito forte, muito poderoso. Agora uma pergunta: por que que Deus nos deu esse tema de hoje? Cuidado com as suas palavras. Por quê? Por que que Deus está nos aconselhando a tomar cuidado com as nossas palavras, ou com aquilo que sai da nossa boca? Por quê? Quando uma autoridade espiritual, amiga, pessoa preciosa, não falou por maldade, brincando, uma palavra negativa muito forte a meu respeito, brincando, mas sem ofender, sem ser ofensivo, sem ser grosso, eu falei: não, eu não sou isso. E comecei a liberar outra palavra, porque eu entendo o poder que é na palavra. Agora, por que que Deus me manda trazer esse tema para você, para mim, para você, para nós? Por quê? Tomar cuidado, porque Deus está me aconselhando, te aconselhando a vigiar muito mais. Hoje você vai embora hoje vigilante com aquilo que está na sua boca. A hora que estiver com raiva, nervoso, irritado, e quando estiver brincando, muito feliz, que na hora das brincadeiras, você está muito feliz, faz brincadeira, você libera a palavra também. Por que, apóstolo, que eu preciso vigiar? Provérbios 18, 21, vamos lá. Olha como começa o texto. O que? Vem comigo, vem comigo. Começa com a morte e a vida
está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então por isso que Deus está falando para você: vigia, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Você pode liberar vida para você, para sua casa, para sua família, ou pode liberar morte. Por que eu estou falando que você pode liberar vida ou morte para sua família, para você, para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu casamento, para os seus filhos? Vamos aqui para Isaías 55, versículo 11. Assim será o quê? Diga assim: a minha palavra que sair da onde? Faz assim, ó, da minha boca. Fala, da minha boca. Faz segunda assim, ó, minha boca. O que acontece com ela? Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Ou seja, aquilo que sair da sua boca não voltará para você vazio, vai voltar trazendo algo muito bom ou muito ruim. Vai trazer vida ou vai trazer morte, você que decide. Então vigia as suas palavras. Quando você estiver nervoso, irritado, irritada, bravo com seu cônjuge, com seu filho, ou estiver muito feliz, brincando, fazendo brincadeirinha com o filho e com a filha, brincadeirinha com a esposa, brincadeirinha com o esposo, com o filho, vigia. Se a brincadeira é para abençoar ou é a palavra que vai amaldiçoar. Não, mas é maldade, não tem maldade. Não é por querer, é brincadeira. Passa brincando no semáforo vermelho para você ver. Não, eu passei no vermelho sem querer, não foi por maldade. Eu nem percebi que eu tinha passado no vermelho. Uma vez você pode ter livramento, duas também, mas vai ter uma hora que vai se arrebentar. Sim ou não? Se você insistir em passar no sinal vermelho, uma hora você pode perder a sua vida. E se tiver a sua família no carro ou na moto, pode perder também a vida da sua família. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vigia, queridos. Quando estiver brincando, falando, queridos, agora vamos ver alguns exemplos da palavra, porque devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Números 13, o versículo 1 e o versículo 12. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Volta para o versículo 1, por favor, filho. E falou quem? Quem? Para quem? Ou seja, Deus falou com a sua liderança. Deus falou com o pastor: levanta de cada tribo um príncipe. De cada tribo você pega um líder. Os príncipes vão falar, os cabeças, 12. Então, de cada tribo levante um. Então deu 12 tribos. Então, queridos, esses líderes ou esses príncipes que Moisés escolheu, ele fez debaixo de uma direção de quem? Do 100. E falou o Senhor a quem? A Moisés, dizendo no versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. E Deus falando, Deus liberando a promessa: eu vou dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ou seja, um líder. Não era ovelha, vamos falar assim, era um líder. Queridos, agora vamos lá, o verso 13 e 25, né? É isso? Isso. Diz assim: depois que Moisés recebeu a direção de Deus e enviou os discípulos, os seus 12. Aí diz a palavra: eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Então, aqui que acontece? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Agora olha que forte. Verdadeiramente, o que? Vem comigo. Verdadeiramente o que? Mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então, do fruto que dava na terra, eles traziam, diz a palavra, você pode estudar depois, que para carregar um cacho de uva daquela terra, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva.
de tanto que a terra era abençoada, tanto que a terra era próspera. Então o primeiro relatório deles foi espetacular. Senhor, realmente a terra é boa, é uma terra que manda leite. Meu líder Moisés, meu pastor, que poderoso, que tremendo, realmente é uma terra que manda leite. Aqui estão os seus frutos. Só que no próximo versículo, por causa do medo, por isso eu falei, presta atenção, cuidado com as suas palavras. Nós estiver com raiva, triste, angustiado, com medo, ou muito alegre, muito feliz. Aqui eles ficaram com medo e não vigiaram a palavra que são os seus lábios. E por causa do medo, esses 12 líderes, 12 não, 10, foram 12 mais 10, perderam a visão. Eles não vigiaram as suas palavras, não vigiaram o que saiu da boca deles. Números 13 agora, né? 28, isso. Olha o que eles falam, agora eles começou bem, esse é o seu fruto. O relato bom, até que manda leite e mel. Agora eles vêm com outro relato. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas é muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Pode ir para o 30 agora, filho, vamos lá. Diz a palavra. Então Caleb, esses 10 começaram agora só a falar só de coisa ruim, coisa que começou a trazer medo no coração do povo. Aí Deus levanta Caleb. Então Caleb, um dos 12, ele fez calar o povo perante Moisés. Aqueles 12 líderes que era para facilitar a vida da sua liderança, do seu pastor, 10 trouxe só perturbação. É como se fosse assim, eram 12 líderes de setor, 12 líderes de célula, e somente 2 líderes de setor. 2 líderes de célula permaneceram firmes na visão. Os 10 líderes perturbou toda a célula, perturbou todo o setor, como se fosse para você entender. Então Caleb se levantou e fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos herança, porque seguramente, olha o que ele fala, prevaleceremos contra ela. Aqui ele libera uma palavra de vitória, de conquista. Mas não para por aí. Vamos lá agora, números 31, 13 e 31. Porém os homens com que eles subiram disseram, ele falou assim, nós vamos vencer, vai dar certo. O nosso líder pôs uma meta, como fosse um apóstolo pôs uma meta, vai dar certo, vamos abraçar o apóstolo, vamos abraçar a apóstola, vamos abraçar o pastor Ricardo, a pastora Elisângela. Aí 10, não vai dar, a meta é muito grande, é muito difícil, não vai dar. Aí começou só palavra negativa, mas 2 abraçaram. E Deus não precisa de uma multidão para fazer acontecer o que Ele quer fazer acontecer. Ele só precisa de um coração aberto, um coração obediente e sensível à voz do Espírito Santo. Porém os homens eram líderes, 10 príncipes, que com eles subiram e disseram, não poderemos subir contra aquele povo. O líder Caleb dizendo, nós conseguimos, vamos para cima, vai dar certo, vamos bater a meta, nós vamos arrebentar. Aí 10 contra, não podemos subir contra aquele povo. Aí eles falam, começa a liberar a palavra, começa a confessar, porque é mais forte do que nós. Queridos, mas quem estava com o povo de Israel? Quem? E eles começaram a ver só com os olhos carnais. Estava com tanto medo, se esqueceram que o Deus que mandou eles lá naquela terra foi o Deus que livrou eles lá no Egito, que mandou as pragas, foi o Deus que abriu o mar. Eles esqueceram tudo. E tem pessoas que é assim, já foi tão abençoada por Deus, teve tanto livramento, tanta resposta, tanta graça, aí passa uma luta, ela esquece de tudo que Deus fez no passado. Esquece tudo. 32, vamos lá. E diz mais, e infamaram até que tinha espiado, dizendo, os filhos de Israel, infamaram até que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel. Ao invés de eles pôr fé no coração do povo, eles começaram a perturbar o coração do povo. Eles começaram a inflamar o coração do povo. O medo que havia nele, nos 10, o povo não tinha visto o gigante.
O povo não viu nada que estava lá naquela terra. Foram só 12 espiar, mas 10, por causa da palavra, conseguiram passar o medo, o espírito de fracasso que estava neles para uma multidão. Para uma multidão. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram seus olhos. Queridos, olha como é que é o medo. Eles pararam para conversar com o gigante? A Bíblia fala que eles pararam para conversar com o gigante? Não pararam. Eles estavam com tanto medo que eles esqueceram que Deus era com eles. Primeiro eles falaram assim, nós somos aos olhos deles como gafanhoto, aos nossos olhos como gafanhoto, e também éramos aos olhos deles, mas nenhum gigante falou para eles que eles eram gafanhoto. Eles começaram a colocar a palavra na boca do gigante, falando aquilo, e aquela palavra começou a trazer morte, medo para o povo ficou desanimado, o povo começou a chorar. Queridos, presta atenção. Eu quero te dar um conselho para você nessa noite. Vigia com quem você está andando. Vigia quem está frequentando a sua casa, o seu lar. Vigia aonde você está indo, que casa, que lar você está frequentando. Toda amizade, olha aqui para mim, te levará para mais perto de Deus ou para mais longe dele. Toda amizade vai aumentar a sua força ou a sua fraqueza. Toda amizade vai aumentar a sua fé ou a sua fraqueza. Por causa de 10, o povo ficou tudo perturbado. E você vai ver que o que vai acontecer com o povo agora. Agora não era mais só os 10 falando, agora o povo começou a se levantar contra o seu líder, contra o seu pastor, contra a direção da sua liderança, que não foi o Moisés que deu, Deus que deu para ele. E queria entender uma coisa: tudo que eu faço aqui, a apóstola faz, não é coisa da nossa cabeça. Deus dá a direção, nós oramos, jejuamos, pagamos preço. Antes de eu subir nesse culto aqui, eu já vim pela primeira vez de manhã, estou aqui no segundo culto. A minha família testemunha, eu gastei um bom tempo com Deus hoje lá em casa, orando em línguas. Ter um tempo com Deus para subir de novo nesse altar, para receber revelação da parte dele. Tudo que fazemos aqui não é por fazer, nós pagamos preço, Deus dá a direção. E esse povo foi contaminado. Vamos agora lá, Números 14, versículo 1, esse agora, né? Vamos lá. Agora, já não ficou mais uns 10. Agora pegou todo o povo. Eu digo a você, com muito amor, carinho, como um pai espiritual de vocês: vigia quem você chama de amiga, quem você chama de amigo, para quem você conta os seus problemas. Tem pessoa que ela abre o coração dela para todo mundo. Ela tem um líder da célula, tem um líder de setor, que é o discipulador, e ela conta o problema dele para todo mundo, para baixo, conta do lado, para o pessoal da célula, os amigos da célula, do ministério, tudo sabe, mas a cobertura, o líder dela não sabe. Os pastores não sabem, os apóstolos não sabem, mas lá embaixo todo mundo sabendo. Vigia para quem você vai abrir o seu coração, você vai falar. Presta atenção. Quando você busca para cima, você ajuda a virar do alto, o socorro virar do alto. Sempre, Cristo, é de alto para baixo, não é de baixo para cima. E tem pessoa que ela não conta, ela esconde do seu líder. Está passando por luta, está passando por prova. E quando nós, os apóstolos, vamos saber, já acabou o casamento, já quebrou, já destruiu, já faliu, já acabou tudo. Aí não dá nem para ajudar mais os cacos. Mas se tivesse nos procurado, nós teríamos abrido um jejum, uma oração. Se tivesse procurado o seu líder, ele teria aberto um jejum e uma oração. Ande com pessoas com mais fé que a sua. Ande com pessoas que estão acima de você, e você será igual a ele, igual a ela. Eles vão te influenciar. Ande com pessoas que leem a Bíblia, que leem livro, que ora, que jejua. A pessoa briga demais, faz muita comédia, muita palhaçada. Sai fora dele, sai fora dela. Uma hora você vai se arrebentar. Vigia. Por que eu estou falando isso? Porque agora aqui não ficou mais só nos 10.
Agora aquele espírito de fracasso, de derrota dos 10 passou para o povo. O povo foi contaminado. Diz assim, ó, e toda a congregação levantou a sua e fez o quê? E chorou aquela noite, a noite inteira. Algumas traduções falam, e chorou a noite inteira. Depois que eles ouviram aquelas palavras, o povo ficou abatido, chorou, o que vai ser de nós? E começou a chorar. Aí não ficou só no choro, depois eles começaram a abrir a boca e liberar a palavra. E nós lemos, a morte e a vida está na onde? Na onde? Na língua, na sua boca. E a palavra sai da sua boca, não volta o quê? Ela vai trazer algo bom ou ruim, vida ou morte. Próximo. E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Você vê? Um dia antes de pessoal começar a contaminar, eles amavam Moisés, amavam a sua liderança, amavam Arão. Mas quando eles começaram a ouvir pessoas negativas, pessoas que não tinham o mesmo espírito, eles começaram a se levantar contra a sua liderança. E todos os Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, além de tocar na autoridade espiritual do seu líder, na sua líder, do seu líder, quer dizer, sua liderança, agora eles começam a liberar a palavra. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Eu fico muito preocupado. Não é proibido, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa na nossa igreja que é proibido, proibir. Mas quando tem pessoas que saíram da nossa igreja, falaram, no meu tempo que terminou, acabou. E tem pessoas que me vêem na rua, me chamam de pai até hoje. Me beija, me abraça, temos comunhão, temos amizade. Porque é uma pessoa que saiu daqui, saíram com o coração cheio de gratidão. Ficaram 10, 12, 15 anos conosco, 9, 5 anos. E são gratos, porque sabem que aqui Deus fez muita coisa na vida delas. Então me chama de pai, tem comunhão comigo. Mas tem outras pessoas que saíram falando mal, cuspindo no prato. Que eu digo, como é que uma pessoa fica 10 anos numa igreja, depois da igreja não vale mais nada? Fica 15 anos numa igreja, depois da mesma igreja que ela comeu 15 anos, 10 anos, 5 anos não vale nada. E sai falando, criticando. E eu me assusto quando vejo pessoas assim, tendo muita comunhão com pessoas que falam mal da nossa liderança, falam mal de mim, da apóstola, mal do pastor Ricardo, da pastora Elisângela, falam mal da nossa igreja. Queridos, não vai acabar bem. Por quê? A apóstola está falando isso. Tudo aquilo que você ouve por muito tempo entra dentro de você. Daqui a pouco não é mais só da pessoa, entra em você e você começa a falar mal. Pessoas que um dia você amava, seu apóstolo, a sua apóstola, o pastor Ricardo, a pastora Elisângela. Você começa a falar mal deles, a falar mal de nós, e começa a influenciar outros a falar mal também. Então vigia com quem você anda. Não importa a casa, o trabalho, o que for, onde você vai estar falando mal do pastor, da pastora, dos apóstolos, mal da igreja, da liderança, sai fora de lá, vai dar problema para você. Vai vir problema para você, em nome, eu digo você como um pai espiritual, porque esse povo amava Moisés. Moisés era a grande referência. Agora ele se levantou e todos os Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, quer dizer, contra o apóstolo e os pastores. O apóstolo Moisés e o pastor Arão. Presta atenção o que a Bíblia está nos ensinando. Então a congregação lhe diz, quem dera, olha a palavra agora, quem dera tivéssemos o quê? Vem comigo, igreja, o quê? Morrido na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido neste deserto. Ou seja, não dava para morrer no deserto, no Egito, porque tinha saído de lá. Mas a segunda palavra, a palavra que sai da minha da sua boca vira profecia. Por isso eu digo a você, na hora do nervoso, da raiva, se está triste, com medo, ou muito alegre, brincando, vigia o que sai da sua boca. A palavra, ela vira profecia, ela não volta vazia. Quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido nesse deserto. Próximo. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, novamente aqueles dois, de 10 líderes, só 2. E aqui mais uma vez. E lá atrás foi Caleb que se levantou. Nós vamos conseguir, vamos vencer. Agora já é Josué.
filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito. Os 10 falou que era uma terra que destruía, devorava. Esses 2 não, é uma terra boa, é muito boa. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então nos dará nessa terra, e nos porá nessa terra, e nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles como pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha aqui para mim. Você conhece alguém que tem esse espírito aqui na nossa igreja? Que honra a minha vida, honra a vida da apóstola, honra o Samuel, honra a pastor Elisângela, o pastor Ricardo. Você conhece alguém aqui assim? Conheço. Cola nele, cola nela, anda com eles, anda com elas, e você vai ser forte. Ande com pessoas que falam mal de mim pelas minhas costas. Ande com pessoas que falam mal da apóstola pelas costas dela, que fala mal do pastor Ricardo, da pastor Elisângela, e você vai ser igual a eles. Você vai ficar leproso, leprosa, e você vai ver o que aconteceu com esse povo aqui, porque estou ganhando autoridade espiritual. Guarda seu coração. Alguém está falando mal, está se levantando, sai fora dele, dela, rápido. Vamos para o próximo agora, filho do número. Isso, o 26, olha aqui, Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, queridos, tudo que eles estavam falando, quem que estava ouvindo? Quem? Olha aqui para mim. Tudo que falam de mim aqui, nas minhas costas por trás, Deus está ouvindo. Que fala da apóstola, que fala do Samuel, que fala da pastor Elisângela, pastor Ricardo, que fala dos líderes de setor, que fala da igreja, dos líderes de célula. Deus está ouvindo tudo. Não vá por esse caminho. Deus pôs uma cobertura, você tem um líder, você faz parte de uma célula, de um setor, honra o seu líder e a sua líder de setor. Se é membro de uma célula, eu sou. Honra a sua líder e o seu líder de célula. Você não vai perder nunca. Porque olha o que diz a palavra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, próximo filho, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Mas ele estava se levantando contra Deus? Não, era contra Moisés e Arão, contra a liderança. Só que eles se esqueceram que quem levantou Moisés foi Deus. Quem ia prestar conta com Deus era Moisés. Até quando sofrereis essa má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmura contra mim? Diz-lhes, presta atenção, quero que você agora venha comigo, presta atenção, aqui está ouro, nesses versículos finais. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como o que, igreja? Falaste aos meus, assim farei a vós outros. Ou seja, tudo que eles falavam contra Moisés, contra a direção que Deus deu, contra a terra, estava chegando ao ouvido de Deus. Ele fala, dize, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos. Pessoas podem falar longe de mim, escondido que for, Deus dá uma aposta, Deus está ouvindo tudo. E um dia haverá prestação de conta. Se um dia você falou de mim, falou da apóstola, do pastor Ricardo, da Elisângela, se arrepende. Samuel, do líder de setor, se arrepende. Guarda seu coração, fala, Senhor, que essas maldições não venham sobre mim, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus, me livra desse mal, eu me arrependo. Eu vou segurar os braços dos meus apóstolos, da minha liderança, eu serei um com eles. Nunca mais vou falar da minha líder de setor, do meu líder de cela, dos meus pastores, da minha liderança, nunca mais, porque o povo padece por falta de conhecimento. Hoje você está recebendo muito conhecimento, muito, muito. Vamos lá. Nesse deserto cairão os vossos. O que eles falaram alguns versículos antes? Quem dera tivesse morrido aonde? No deserto. No Egito não dava a morrer lá porque eles tinham saído do Egito, mas ele estava caminhando na onde? No deserto. O Senhor disse, nesse deserto cairão os vossos, conforme vocês falaram. Vocês falou? Vocês profetizou? Liberou a palavra? É isso? Eu ouvi tudo e a palavra não volta vazia. A morte e a vida estão por ir na palavra. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentro de vós contra mim murmurastes. O Senhor falou assim, abaixo de 20 anos eu vou poupar todo mundo, mas quem tem 20 anos para cima vai morrer tudo, conforme você falou.
E o povo que ia fazer uma passagem pelo deserto, Deus permitiu que eles andassem 40 anos. E não foi o diabo não, foi o próprio Deus que matou todos eles por causa da palavra que saiu da boca. Ou seja, eles se mataram. A palavra não volta vazia. A morte e a vida está no poder da palavra. Por isso eu digo a você, cuidado com as suas palavras a partir de hoje. Esposo, quando você for falar com a sua esposa, esposo, com o seu esposo, pais, com seus filhos, vovô, vovó, com seus netinhos, vigia a palavra. Guarda, seu coração seja sábio. Todos 20 anos para cima, por causa da língua. Quem dera, na hora do medo chorando, quem dera tivesse morrido aqui no Egito lá, ou aqui nesse deserto, morrer aqui. Conforme falaram, assim aconteceu. Você está triste, filha? Estou. Jejum e oração. Vai falar com o seu líder, com a sua líder. Está na luta, filho? Estou. Jejum e oração. Vai falar com o seu líder, com a sua líder. Ah, vai desistir, vou parar. Está passando luta na empresa, no trabalho, no comércio. Estou. Jejum e oração. Vai falar com o seu líder. Para orar com você, jejuar com você. Não diga: eu não nasci para ser empreendedor, empreendedora. Não nasci, eu sabia que ia dar errado. Ai, todo mundo prospera. Ai, aqui meu negócio, tudo errado. Eu não prospero. Ai, a crise, é a crise. Quanto mais você fala, mais acontece. Ai, meu casamento nunca deu certo. Já estou no segundo, terceiro casamento, não está dando certo. Já estou nesse, vou ter que largar também. Ai, minha vida sentimental é uma bagunça. Eu não sou feliz. Eu nasci para sofrer. Meu Deus, fala. Pode ser que lá para trás o seu casamento, o seu relacionamento não deu certo. A partir de agora o seu casamento vai dar. O seu relacionamento vai dar certo. Já deu certo. Porque você vai profetizar. Vai liberar a palavra. A partir de aqui para frente é só bênção. Minha casa é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. Meus filhos é uma bênção. Eu sou próspero. Eu sou a bênção. Já vamos liberar a palavra. Já. Cristo. Então até aqui. Ah, não, isso, volta 30 aí. Então, volta o 29. Eu parei no 29, né? Agora vai para o 30. Versículo 30, é isso, por favor. Não entrei nessa terra, pela qual eu levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo quem? Isso, ó, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar nessa terra. A terra que eu prometi, uma terra que manda leite e mel. Somente quem? Caleb, filho de Jefoné, e quem? Josu, filho de Nun. Só Caleb e Josué, dos 10, só 2. Porque a palavra, eles falaram: vamos conseguir, vamos avançar. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Se está na luta, eu estou, apóstolo. Diga: o Senhor é comigo. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Já deu tudo certo. A geladeira está vazia. Declare: eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou prosperar. O negócio está bem devagar, não é, a venda caiu. Começa a dizer: eu vou arrebentar. Essa semana vai ser poderosa. E começa a abrir palavra, libera a palavra. A meu negócio, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou gerar emprego. Meu Deus. Agora, para concluir, queridos, volto a falar: com quem você tem andado? Que palavras você tem ouvido? Palavra de vida ou de morte? Agora eu te entrego um ouro. Olha aqui, um ouro aqui. Porque aquilo que você ouve muito, você acaba acreditando. E logo você acaba falando, acaba confessando. Não importa quem seja, pode ser parente, colega, amigo, o que for, da igreja. Só fala desgraça, negativa, sai, corre da casa dele, da casa dela. Saiu da igreja, não tem problema sair, velho. Pessoas que, amém, uma pessoa chega, outros vão, glória a Deus por isso. Nada errado, pelo amor de Deus. O que não pode é a pessoa sair cuspindo e falando mal de mim, falando mal de nós. Cuspindo no prato que um dia comeu por muitos anos. Essas pessoas, se você andar muito com elas, na sua casa, você recebe ela na sua casa, vai recebendo ele, recebe ela, vai na casa deles, vai na casa dela. É questão de tempo. Você vai começar a ouvir eles falar coisas que você nunca ouviu a meu respeito, após nossa igreja. Daqui a pouco você vai começar a me ver como eles vê. E é questão de tempo, você vai perder o respeito por mim, pela apóstola, pelo pastor Ricardo, pela pastora Elisângela e pelo Samuel, que é o futuro apóstolo dessa igreja. Você perdeu o respeito por nós, acabou. Você vai tocar na nossa autoridade. E se tocando na minha, na nossa autoridade, Deus não será contigo. Deus não vai te honrar. Então vigia. Não estou falando que é para você não andar com ninguém. Não estou dando nome. Estou falando para você, é um perigo. Eu não andaria. Deixa eu falar para vocês algo que aconteceu. Nós, no passado,
estávamos numa igreja, aí então nós éramos muito pequenos, era o pastor Renato, a pastora Adriana, e teve pessoas lá que se levantaram contra o líder. Até a pessoa que o pastor mais ajudou ouviu coisas de pessoas que eram de fora e se levantaram contra a liderança, contra os pastores. Agora eles queriam levar toda a igreja e fundar uma outra igreja e deixar o pastor que fundou a igreja na mão. Aí eles, que era o auxiliar, perto do lado do pastor, que ouviu as ideias dos outros e virou feiticeiro também. O pastor Renato, a Adriana, conversa com eles. Olha, eles têm que vir com nós, tem que vir com nós, tem que vir com nós. E o pastor lá, o cabeção, o demoniado, estava cheio de demônio no corpo, veio falar comigo. E começou a falar, ele é assim, 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 ele é assim. Sabe o que eu falei para esse cara, essa pessoa? Falei, olha, eu não vou com vocês. Deus abençoe vocês. Porque quando eu precisei de cesta básica, eu cheguei na igreja passando necessidade, passando fome. Foi esse pastor que matou a minha fome. Foi esse pastor que me ajudou. Esse pastor, ele era polícia. Tinha filhas adolescentes. E eu tinha fama de bandido. Mesmo com a fama de mal, de bandido, de mundano, esse pastor policial me acolheu na sua casa, me deu carinho, me deu amor, me tratava como um filho. E foi ele que me levantou no ministério pastoral. Aí o que acontece? Me veio um endemoniado que eu nunca vi, outro perturbado lá, falar mal dele, falar mal da esposa. Aí pessoas estavam perto, queridos, pessoas que o pastor lá ajudou muito, até mais que eu. Deram ouvidos e viraram a costa, abandonou, e queria, achou praticamente a igreja, levou todo mundo embora. Aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, pode ir, eu e a Adriana não vamos. Por quê? Gratidão. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não estou atrás de fama, de glória, de status. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. E eu quero fazer a obra de Deus. E quando eu partir dessa terra, partimos, eu quero deixar um legado. E eu falei, não vou, Deus abençoe vocês, vou ficar aqui, tal. Resumindo, ficamos, o pessoal foi tudo embora. E aí então o pastor começou a me usar mais, foi nos treinando, fomos crescendo. Resumindo, a igreja que nasceu lá, aquele povo, fechou, acabou tudo. Acabou tudo, porque Deus não é com rebelde. Deus não honra pessoas rebeldes. Então vigia com quem você anda. E sabe o que aconteceu com aquele casalzinho de pastor tímido lá, que honrou o pastor e não foi? Hoje eles são apóstolos da nossa geração, que sou eu e a apóstola Adriana. Aplauda o Senhor por isso, aplauda o Senhor por isso. Então vê com quem você anda, quem você está ouvindo. Que eu acredito que eu e a apóstola, Ricardo, Elisângela, nós os pastores, os setores, Samuel, é bênção para vocês. Mas se você encostar com pessoas que perdeu a visão, eram 12 príncipes, 12 líderes, só 2 ficou com a visão. Começou a falar mal de mim, de nós. Pode perder a visão, posso aqui. Sai fora, vai dar problema. Você pode morrer num deserto. E eu queria agora nesse momento fazer algo com você. Eu não sei se você liberou palavra maldita sobre a sua vida, palavra de maldição, se você se amaldiçoou, se a porta fechar por causa de palavras. Nós vamos quebrar toda essa palavra hoje. Vai ter uma quebra agora em nome de Jesus. Igreja, deixa chamar as crianças já também, vai em prontidão. Igreja, fique de pé, vem comigo agora. Nós vamos agora quebrar toda a palavra maldita. Nós vamos que liberando a palavra. Depois vamos orar para nós ir para casa. Agora toda a palavra que você liberou sobre a sua vida, vai sem querer, sem maldade ou o que for, vai ser quebrado em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Você vai ter certeza, você vai embora hoje com toda a palavra maldita que lançaram sobre você, ou que você até se lançou sem perceber, vai ser quebrado. Você vai ser aqui hoje um Josué, um Caleb, cheio da unção. E se você um dia falou de mim, falou dos pastores, só se arrependa. E Deus será contigo. E Deus vai te honrar.